Direito de subscrição. O que é e como funciona na prática? Esse é um termo que, à medida que você vai investindo, vai ser muito comum você ouvir, principalmente quando se trata de fundos imobiliários. E a maioria dos investidores, quando ouve pela primeira vez, não faz a mínima ideia do que significa, se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não. Então essa aula vai ser bem direta ao ponto, só para te explicar de maneira simples o que é direito de subscrição. Do que um direito que os acionistas ou cotistas de fundo imobiliário recebem quando esses fundos imobiliários vão colocar, ou essas ações, vão colocar novas cotas ou mais ações para serem negociadas dentro da Bolsa de Valores. Vou te mostrar em números para ficar mais claro para você. Imagine o seguinte, imagine que tem uma empresa, vou usar só números pequenos e redondos para dar exemplos mais fáceis, mais didáticos para você entender. Imagine a empresa X. Empresa X. E ela possui 100 ações na Bolsa de Valores. 100 ações. Esse é só um exemplo didático. Normalmente as empresas têm 100 milhões, 500 milhões, talvez até 1 bilhão de ações sendo negociadas na Bolsa. Coloquei número menor para ficar fácil de você entender. E você chegou lá na Bolsa e você comprou 10 ações da empresa X. Você comprou 10%. Ou melhor, você comprou 10 ações. 10 de 100. Hoje, a sua participação é de 10%. É uma baita participação. Mas só para ficar claro, é participação de acionista majoritário. É uma baita de uma participação, um baita de um poder de voto de decisão dentro do conselho. E nesse caso você tem 10%. Só que aí chega um dado momento que a empresa ela decide emitir novas ações. Eu estou dando exemplo com a empresa, mas também pode ser para o fundo imobiliário. Emitir novas cotas, emissão de novas cotas no mercado. Para quê? Para captar mais dinheiro. Então, ele coloca mais ações para captar mais dinheiro para usar no seu dia a dia. E aí vamos pensar que essa empresa ela pegou agora e vai colocar mais 100 ações. A empresa X vai colocar mais 100 ações no mercado. E agora, então, ela vai ter 200 ações. Mas o que aconteceu aqui, escalador? Você não vendeu nenhuma ação e automaticamente agora a sua participação caiu para 5%. Caiu de 10% para 5%. Porque agora são 10 ações de 200. O seu poder reduziu pela metade, sem você vender nada. Então, o que as empresas fazem hoje? Elas, quando vão emitir novas cotas, novas ações, elas também colocam o direito de subscrição, que é um direito dado para cada acionista, para aquelas pessoas que já têm as ações da empresa, para elas poderem, se quiserem, comprar ações numa quantidade que vai mantê-las próximo da posição que elas tinham. Então, nesse caso, basicamente você receberia um direito de subscrição de mais 10 ações. E caso você exercesse esse direito, você compraria mais 10 ações para agora ter 20. E assim manter o seu mesmo nível de participação na empresa. Mas aqui tem um extra. Por que o direito de subscrição é tão comentado? Porque se não tivesse nada mais, você poderia aumentar a sua participação indo lá no mercado e comprando mais ações. Mas muitas das vezes, o direito de subscrição ele vem num preço menor do que o preço que está sendo comercializado no mercado. Então você pode encontrar a ação que estava sendo comercializada a R$12 com direito de subscrição de R$10. E aí você já compra com um baita ganho. Imagine, você tem no mercado a ação sendo negociada a R$12 e chega um direito de subscrição para você, de você poder comprar esse direito por 10, exercer esse direito por R$10. E a quantidade que você consegue exercer é a quantidade que apareceu para você. Ou naquele momento que o direito de subscrição está acontecendo, nas datas previstas, que vem, tudo é divulgado num fato relevante pela empresa no seu RI. E aí você pode, nesse período vigente,
comprar mais direitos de subscrição, porque outras pessoas podem querer vender. Esses direitos eles vêm custando alguns poucos reais ou até mesmo centavos. E aí você pode acumular mais direito para exercer esse direito. A maneira de exercer o direito é pela própria corretora. Você vai entrar lá, vai ter meio que um relatóriozinho, cada corretora é de uma maneira, mas algumas têm um relatóriozinho que você vai preencher falando eu quero exercer o direito. Vai colocar a quantidade, vai ter o preço do direito de subscrição e a única coisa que você precisa é, na data prevista nesse anúncio, ter o dinheiro total desse direito de subscrição no saldo da sua corretora. Porque aí no dia que acontecer o direito de subscrição, que realmente foi exercido, esse saldo vai sumir da sua carteira. E um tempo depois, que pode ser algumas semanas ou até mesmo alguns meses, vai aparecer essa nova quantidade na sua carteira. E normalmente, no caso das ações, ela vem o código da ação com final 1 ou final 2. Por exemplo, se a ação do Itaú é ITUB 3, ITUB 4, ITUB 5, o direito de subscrição ele vai vir ITUB 1 ou ITUB 2. Aí depende muito de ação para ação, mas normalmente é assim. E no caso dos fundos imobiliários, vai aparecer para você lá como um fundo imobiliário, por exemplo, XPML11, só que o direito de subscrição vai ser XPML12. Ele vai aparecer do lado lá na sua lista de ativos. E caso você não queira realizar o seu direito de subscrição, você pode simplesmente deixar essas cotas lá, porque elas vão sumir, ou pegar e vender elas para o mercado, vender como você vende um ativo normal. Pode, a depender o ativo, pode te dar um bom retorno, mas na maioria dos casos, já adianto, você vai vender por alguns centavos. Então pode deixar lá que depois some. Agora, como entender se vale a pena para você participar de um direito de subscrição ou não? Vamos falar principalmente do caso dos fundos imobiliários, que com uma grande frequência eles fazem emissão de novas cotas. E aí vai aparecer para você o direito de subscrição. Vamos partir de um ponto. Primeiro, se você não está vendo tanta vantagem de investir mais naquele fundo imobiliário, você tem ele na sua carteira, ele está te pagando dividendo, mas faz um tempo que você não aumenta a posição, você pode pensar já que já não faz tanto sentido você aproveitar esse direito de subscrição, porque consequentemente você vai estar aumentando a sua posição nele. Se tem outros ativos muito mais atrativos, pode não fazer tanto sentido logo de cara. No caso de uma ação, é você analisar se aquela ação está com bons fundamentos ou não, se está fazendo sentido para você aumentar a sua posição nela ou não. E aí vem o segundo fator, principalmente no caso dos fundos imobiliários, quando um direito de subscrição é emitido acima do valor patrimonial, não faz sentido. Porque imagine, como que você escolhe um fundo imobiliário? Você analisa todos os parâmetros e um dos fatores em preço, além do preço teto, é o valor patrimonial, o PVP, não estar acima de 1. Se a própria emissão já está acima de 1, faz algum sentido você querer aproveitar isso? Ou pior ainda, isso normalmente acontece quando o fundo imobiliário não está num grande momento. A gestão acreditava que o fundo imobiliário iria subir, ela não subiu, a empresa está precisando captar mais dinheiro para pagar algumas dívidas e aí se vê obrigado a lançar uma emissão, um direito de subscrição com o preço acima do preço negociado no mercado. E não faz sentido nenhum você comprar. Porque imagine, por que você vai participar de um direito de subscrição para comprar o fundo imobiliário a 113, se na bolsa hoje ele está a 110 reais? Não faz sentido você participar. Agora, imagine que você tem um fundo imobiliário que você gosta, você está comprando, ele está num preço legal a 115 reais no mercado e o direito de subscrição vai para você a 110. Pode fazer muito sentido. E aí você participa do direito de subscrição. Eu sinto com o mercado, tá? E isso não é uma verdade absoluta, depender do cenário pode mudar. Mas quando eu comecei nos investimentos, 2017 mais ou menos, tinha muito direito de subscrição bom. Eu consegui aproveitar alguns bem bons, onde o fundo imobiliário estava sendo negociado a 90 e o direito de subscrição veio a 85, 83. Só que à medida que os anos foram passando, eu percebo que hoje está cada vez mais difícil você encontrar bons direitos de subscrição. Então eu praticamente não aproveito nenhum. Mas é importante você entender, primeiro, quando aparecer para você emissão de novas cotas, aparece uma ação nova na sua carteira, um fundo imobiliário novo com final 12, é para você já saber que é um direito de subscrição. Aí cabe a você analisar para definir se faz sentido você participar desse direito ou não. Mas agora você já sabe o que é.